Pessoal do Numanais! Preparados para o Numanais Finanças Tips número 2. No primeiro episódio a gente falou sobre taxa de juros, que eu acho um conceito bastante importante, praticamente primordial, quando a gente vai falar de investimento. E hoje eu vou trazer outros dois conceitos que eu acho que são bem importantes para fechar esse ciclo inicial, que é inflação e taxa de juros real. Então, falando um pouquinho sobre inflação, inflação, a definição de inflação é um aumento generalizado de preços na economia. Sobre esse aumento generalizado de preços, eu vou pegar um índice muito usado no Brasil, que é o IPCA. O IPCA, na verdade, ele vai pegar uma base muito grande de preços de habitação, preços de vestuário, preços de saúde, de produtos pessoais. Então ele pega toda essa base de preços da economia e ele vai todo mês vendo qual que é essa mudança nesse patamar de preço. E se eu pegar o IPCA desde janeiro de 2010 até abril de 2020, a variação da inflação nesse período foi de 75%. Então, se eu tive uma inflação acumulada de 75% nos últimos 10 anos no Brasil, se eu deixei o meu dinheiro parado durante esse período, o poder de compra que eu tinha com R$1.000 em 2010, hoje teria uma capacidade, um valor de compra de R$570. Então, o dinheiro ele perde muito valor no tempo. E por que eu trago esse conceito de inflação? Porque eu trouxe no primeiro programa o conceito de taxa de juros, onde fala, puxa, que legal, então eu pego meu dinheiro, eu abro mão da liquidez dele, eu invisto esse meu dinheiro no banco ou empresto ele para alguma pessoa e vou receber de volta uma taxa de juros e eu estou ganhando dinheiro. Sim, você está ganhando dinheiro, mas você tem que também olhar para qual que foi a variação da inflação no mesmo período. Então vamos pegar de novo esse exemplo de 10 anos, porque é um exemplo bom para você enxergar de uma forma mais acentuada o impacto tanto da inflação quanto da taxa de juros no teu dinheiro. Então, se eu pegar a taxa de juros básica, que a gente falou na primeira aula, que é a taxa de juros Selic na economia brasileira, durante esse período acumulada, ela foi de 178%. Então, legal, eu coloquei um dinheiro em janeiro de 2010 e esse dinheiro me rendeu 178%. Se eu coloquei, por exemplo, R$100 naquela época, hoje eu teria R$278. Só, puxa, que legal, então tenho R$278 hoje. Sim, mas eu não posso comparar esses R$278 com R$100 mais, porque os R$100 naquela época não compram o que os R$100 hoje compram. Então eu tenho que olhar a inflação nesse período, que foi de 75%. Então, ou seja, os R$100 naquela época valeriam R$175, hoje. E aí eu vou pegar R$175 e comparar com esses R$278 que eu tenho. Legal, então agora eu tenho R$278 para comprar um produto que não custa mais R$100, mas custa R$175. Mesmo assim, eu tive um ganho nesse período. Então, essa diferença a gente chama de taxa de juros real, que é o que eu ganhei acima da inflação. E quando eu falo de investimento, eu sempre tenho que olhar a taxa de juros real, porque é o que realmente eu estou ganhando dinheiro em cima daquele investimento. E eu digo isso porque muita gente investe, por exemplo, em poupança, que muitas vezes rende menos, não muitas vezes não, ela rende menos do que a taxa Selic, ou investe em algum fundo que vai render a taxa de juros no banco, só que esse fundo tem uma taxa de administração que vai corroer a rentabilidade, ela não vai estar acima da inflação. Então você sempre tem que ter um cuidado muito grande de olhar o quanto que você está ganhando de rendimento no seu dinheiro e em cima da inflação. E isso é a taxa de juros real. Se eu olhar hoje a situação no Brasil, a gente está com uma taxa de juros historicamente muito baixa no Brasil, em torno de 3%. Eu tenho uma expectativa de inflação para esse ano de 2%. Então, a minha taxa de juros real hoje, investindo num título do governo, é de 1% ao ano, o que é bastante baixo para um investimento no Brasil.
O que eu tenho que considerar agora, né? Quer dizer, a gente falou de inflação, falamos de taxa de juros, chegamos na taxa de juros real. Então agora eu me sinto mais confortável para conversar com vocês sobre o assunto investimento. Então a gente vai começar a entrar um pouco mais em produtos, vamos falar um pouco mais de risco. Então isso é o que eu vou trazer para vocês no programa número 3.